Em compensação, no Rio de Janeiro, e o nosso primeiro assunto de hoje, o Flamengo do Vitor Pereira, ex-técnico do Corinthians, apenas empatou com o Madureira. O jogo aconteceu em Cariacica, no Espírito Santo, e o Flamengo não jogou bem, né? O Flamengo foi mal, teve as invenções do professor muito, né? Pardal. Ficou muito tempo com a bola, enrolou. A gente viu o jogo aí, comentamos inclusive na nossa live de ontem. Hoje tem novamente live, né? Tem Estarei novamente com você, live. Flavinho, para falar Nós estamos com algum problema no corte aqui, é isso, Ale? dos jogos do Palmeiras. Com problema no corte aqui. Só um segundinho, Dos então. jogos do Palmeiras e do São Paulo. Mas vai lá, Flavinho. Não, só pra gente agora regularizar aqui, porque só eu tô aparecendo, vocês falando, tudo bem que eu sou mais bonito, mas tudo bem. Agora temos, né? Temos o Quesada, vamos lá. Tá aí, olha, imagens do Flamengo ontem em Cariacica, desculpa te interromper, Quesada, vamos lá. Rodou, né, Facinca? Rodou, teve mais posse de bola, mas na hora de concluir, o Flamengo realmente não fez direito. Olha, pra você ter uma ideia, no primeiro tempo concluiu muito pouco, a bola mal chegou pro Pedro, e na segunda etapa, o Flamengo só foi chutar contra o gol do Madureira aos 29 do segundo tempo. E com o time completinho, né? Time completinho, aquilo que tem de melhor nesse momento aí para encarar desculpa, os desafios. Não tem desculpa nenhuma. Torcida vaiou o Flamengo ao final da partida e ligou aquele alertinha, né? O Real Madrid tá alerta, né, com o Ancelotti e tal, para ver o que vai acontecer. O Flamengo também. E se jogar, é óbvio que não vai jogar esse futebol que atuou, né, que a gente viu contra o Madureira. Mas se repetir isso daí, aí não é a questão do Real Madrid, não passa nem pela semifinal. Qual foi a grande invenção do Vitor Pereira ontem? Lembrando que o jogo foi no Espírito Santo, isso também acaba levando a torcida a vaiar um pouco mais, porque é um outro tipo de público. É o público turista, digamos assim, é o cara que está recebendo, está indo ao teatro, né? O morador local, o morador local que compra um ingresso que não deve ter sido barato para ver uma peça de teatro cujos atores são os jogadores do Flamengo, popularíssimo Flamengo e tal. Então as vaias acho que tem um pouco a ver com isso, né, Quesada? E as invenções. Vamos lá. A torcida queria Vamos derrubar o Vitor Pereira já. A torcida foi pro jogo esperando 4, né? Porque fez 4 na Portuguesa Carioca, então esperava mais 4. Não, a maior invenção foi, né, Facinca, foi ter colocado o Marinho no determinado momento para ser o ala, para ser o lateral. E aí é coisa que a gente viu que o Paulo Souza fez lá atrás, e isso também ajudou a torcida a pegar no pé do outro português, né? Então, quer dizer, mal começou a temporada, o VP já começa a dar uma de professor Pardal. Essa foi a maior crítica em relação ao trabalho dele ontem, na condição do trabalho dele na partida contra o Madureira. Facicani, o Paulo Souza, que foi muito criticado, português também, né, ele fazia um pouco disso também, né? Sim. Ele usava, como vocês dizem, rodava muito o elenco e tal. Ele usou o Marinho de Dorival ala. menos, né? O Dorival já tinha um time um pouquinho mais que meio que se escalava ali e tal. Você acha que essa coisa de ter um elenco muito amplo, muito rico tecnicamente, leva esses técnicos a fazer esse tipo de coisa? Tentar umas maluquices e tal? Mas isso vai muito desse novo pensamento, né, do futebol, de toda hora você ter que ficar rodando elenco, de toda hora o técnico ficar querendo inventar o futebol, achando que ele em algum momento vai conseguir, né, com esse tipo de ideia, fazer algo revolucionário e novo, quando... Flávio, tá difícil. Hoje tá difícil. Tira o seu retorno, é só desligar o retorno. Não. Na verdade é o meu microfone, que não tava saindo áudio. Agora estamos ouvindo. Agora tá ouvindo? Vamos lá. Então tá bom. Enfim, a questão toda é que esses técnicos, eles ficam com esse tipo de, sabe, vaidade, e o Flamengo tem sido, às vezes, excessivamente vaidoso nesse tipo de ideia, e faz com que, às vezes, isso se sobressaia ao que mais o futebol precisa, que é simplicidade. Quando o Flamengo teve técnicos simples na arte de pensar futebol, de rodar pouco o time, ou no caso, o Jorge Jesus não é que ele rodou pouco o time, mas que ele fez uma escalação usando o que tem de melhor e cada um na sua função, sem o Jorge mudar Jesus muito. não inventava muito, não. Não, Jorge Jesus tá dando certo. Cada um é ali, acabou, e quando saía um, entrava outro na mesma posição. Isso. Não tinha um pra cá, outro pra lá. Quando o Flamengo tirou a vaidade de lado para achar que ele tinha que se tornar o revolucionário inventor do futebol, e foi uma equipe certinha dentro de campo, ele foi campeão. Campeão da Libertadores, ele foi campeão brasileiro, ele foi de novo campeão da Libertadores, ele foi campeão da Copa do Brasil, nos 2 únicos trabalhos de técnicos que não quiseram inventar o dólar no Flamengo. O Dorival e o Jorge Jesus.
No miolo desses técnicos, o Flamengo só teve treinador, tirando o Renato Gaúcho, mas aí o problema dele era outro, era um problema até... Aí teve o Paulo Souza, o Renato Gaúcho e o Rogério Ceni. E o Domenech Torrent. E o Domenech. Então o Flamengo teve 4 técnicos, sendo 3 deles com espírito de vaidade excessiva. E é lógico que isso se choca dentro de campo com a ideia de jogar futebol. Né? Um Rogério que tinha Diego de segundo volante. Campeão brasileiro, meu amigo. Não adianta você falar. Sim, aí. foi campeão brasileiro, mas como foi campeão brasileiro? Com a torcida aqui, ó, querendo tirar o Rogério... Tanto que acabou o campeonato, ele saiu. Exatamente. Perdendo para o São Paulo na última rodada. Na última rodada, Morumbi. o Flamengo ganha mais pela incompetência dos outros. Não é que o Flamengo não foi competente. Não, ele fez a competência dele. Só que o Flamengo, até as últimas 3 rodadas, tinha o Inter à frente, o São Paulo ficou à frente e tudo, e esses dois foram mais incompetentes ao ponto de perderem o título. O Flamengo, que fez a parte dele, conquistar. Só que conquista com a torcida querendo mandar o Rogério às favas. O Rogério Ceni foi 2020. Cara, eu tava falando isso com a minha namorada ontem. A gente tava saindo daqui, não, indo pra outro lugar, não lembro direito. Cara, parece que foi outro mundo, né? O mundo da pandemia, outra vida. Tem 2 anos só, a gente não podia sair na rua. O Rogério Ceni foi campeão brasileiro sem público, Estádios né? vazios. Com estádios vazios. Sem público. Nós sem tivemos público. Copa América eu quase sem não lembro torcida direito. no Maracanã, Sim, uma final exato. Argentina e Brasil vazia. Sem Eu ninguém. quase não lembro desse campeonato Flavinho, de 2020, cara. Que Deixa eu louco. aproveitar isso que o Facincani falou, porque Foi assim, só uma epifania. no Corinthians, Facinca e Flavinho, qual era a crítica da boleirada com o trabalho do VP? É que ele não fixou um time. Ele ficava toda hora mudando, Sim, toda hora mudando, toda e hora o mesmo mudando, problema toda no hora Fenerbahçe, mesmo problema em todos os clubes que ele A passou. boleirada não gostava disso no Corinthians. Agora a gente vai ver com o Lázaro esse time mudar menos. Vai mudar quando necessário só. E pode ser que no Flamengo pode continuar mudando muito, que pode representar um problema com a boleirada. Se ele começar a mudar muito e o negócio não se resolver dentro de campo, ele vai ter problema. Só que agora é o seguinte, ele repetiu 2 vezes o time nos 2 jogos. Ele mudou durante o jogo. O que a gente está fazendo a crítica aqui é de inventar jogador fora da posição. Na o Marinho, escalação. Assim, explica o Marinho o que é. Ele é tudo menos lateral. Não, ele não vai esperar na que ele vai verdade, ser... ele não é tudo, é só uma coisa. É um modo de dizer, O que ele é? O Marinho é só ponta, Só. só. Ele é aquele jogador ainda arcaico olha lá. para 2023, Só. na função, porque ele só faz a função É. de ponta. Ah, mas corta por dentro? Não. Ah, arma jogo? Não. Ah, é versátil? Centroavante? Não. Ele é ponta, ele é um velocista, ele gosta de E campo precisa para de correr. campo, e precisa de campo. Só. Pega a bola, sabe driblar? Não. Ah, mas é o minimício. Minimício porque ele pega a bola, corre, corta e dá um bico pro O gol. Marinho funcionaria bem num time que é retroativo, né? Que fica ali Exatamente. esperando. Como né? a maioria dos times em que ele jogou bem. Fica esperando o adversário e vai no contragolpe usando isso. o Marinho. Agora, o Flamengo não é um time que fica atrás. O Flamengo é um time de 1 minuto do jogo, criação. o Flamengo pode até ficar atrás, mas nos outros 89 minutos, o Flamengo é um time que vai empurrando o adversário para o campo, ou pelo menos deverá ser assim com a qualidade que tem, empurrar o adversário para o campo defensivo, deixar o adversário lá no campo defensivo. Então, eu acho que foi uma grande invenção do seu VP. Se continuar assim, e se os resultados não chegarem, não vai ter vida longa, não. Se testou o Mateusão no lugar do Pedro, sabe? Algumas coisas que são desnecessárias para o momento, né? O Flamengo tá às vésperas de jogar Supercopa contra o Palmeiras e Mundial de Clubes. Mateusão no time do Flamengo Ué, tava lá no banco, tem que jogar. Ué. Não, você não precisa testar o Mateusão. Você pode testar uma outra formação ofensiva. Você tem que pôr pra jogar aqueles que vão entrar e vão resolver. Eu, se fosse o técnico do Flamengo hoje, realmente estaria pensando nessa Supercopa e, sobretudo, em entrosar um time para jogar o Mundial. Sim. Usar esses jogos, que são bons jogos, às vezes. Madureira, o Madureira já tinha empatado com o Vasco, não foi? No primeiro jogo? Foi isso? Foi 0x0 também, 0 a 0. no jogo das homenagens ao Roberto Dinamite. Quer dizer, o Madureira jogou contra o Vasco e contra o Flamengo e não tomou gol de nenhum dos dois. Você está falando que o VP pode desentrosar o time, né? Porque o time já tem um certo entrosamento, já tem um DNA dos caras. Aí chega um Mas, que, gente, o grande que problema do desentrosa Flamengo, a equipe. vocês podem perceber, toda vez que o Flamengo ganha, ele não se contenta com o título. E principalmente não se contenta com a estrutura daquilo que ele é bem jogado.
Ele tem que achar que a grife é maior do que a simplicidade de jogar futebol. De fazer o beabá. É por isso que o Dorival Júnior foi mandado embora. Exatamente, exatamente. Não, porque somos de novo o melhor da América, precisamos ficar o mais próximo possível da Europa. Peraí, mas mais próximo possível da Europa você faz na bola, ganhando títulos. Não com a grife do técnico. Uma coisa é ter trazido Jesus naquele momento, ter dado tão certo e achar que a vida só gira porque se tiver um português, um Jesus e um europeu. Não. O Dorival, sendo Dorival sem grife, perto desses caras, muito mais acanhado midiaticamente, mas que ganhou a mesma coisa e jogou igual. Ah, mas no final do Dorival já não estava tão bem. Se você mas no final... Eu faço que tem Gente, um negócio, Quesada, tem um negócio curioso aí. O Flamengo meio que inaugurou essa história esse fetiche por técnicos estrangeiros, né? Vocês concordam? Né? Quando veio o Jorge Jesus. Já tá no quarto, inclusive. E aí aí vem o Palmeiras, que faz a mesma coisa. Enfim. Sim. Mas depois do Jorge Jesus, o Flamengo teve, que vocês falaram, Domenech, Rogério, Renato, não é isso? O Paulo Souza e o Dorival, 5 técnicos. Os estrangeiros não ganharam nada, né? O Paulo Souza não ganhou nada e o Domenech também não. O Dorival foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. O Rogério Ceni foi campeão brasileiro. O Renato acho que não ganhou nada. Não. Renato não. Renato... Mas é porque o Renato também, em campo... O time era mal treinado, jogadores machucados. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: desse fetiche do Flamengo por técnicos estrangeiros nos últimos anos, pós Jorge Jesus, nenhum deu certo. Não. Nenhum deu certo. Não, nenhum deu certo. O maior trabalho foi do Jesus, sem dúvida alguma, né? O Jesus marcou época. Embora eu concorde que o Dorival fez muito pelo Flamengo, eu não teria tirado o Dorival para colocar um outro técnico. E que coisa curiosa, né? Quando essa gestão assumiu o futebol, né, com o Landim eleito presidente, o técnico anterior era o Dorival. Aí o Dorival sai porque já tinham acertado com o Abel. Exato. Aí a época diz, não, é que a gente não pode. A gente gosta do Dorival, mas como está acertado já com o Abel, seria indecente com o Abel fazer isso, ok. Mas agora que eles tinham um trabalho reconhecido do Dorival, por que não fizeram a manutenção desse trabalho? Porque é o que eu falo, é a síndrome da... Por vaidade, você acha que é vaidade? Totalmente vaidade, totalmente vaidade. Eu penso assim, não há a menor necessidade. Acho que o Flamengo qualquer clube tem o direito de... Faz quem quiser. Manter um técnico, trocar de técnico, com título ou sem título, tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas precisa ter algum tipo de convicção, que seja um pouquinho maior do que apenas a vaidade, né? Eu concordo com o Facincani. Eu acho que o que levou o Flamengo a demitir o Dorival Júnior é mais a necessidade de ter no banco alguém de uma grife que lá no Flamengo, internamente, na Gávea, no Leblon, em Ipanema e, sei lá, no Jardim Botânico, o pessoal acha que tem peso do que um singelo Dorival Júnior, que outro dia eu estava fazendo gol pela Matonense. Matonense, 99. Gol de falta no Campeonato Paulista. Isso. Contra quem que foi? Contra o Novo Horizontino? Novo Horizontino, Matonense e Novo Horizontino. Dorival Júnior, para quem não sabe, o pessoal chamava ele de Júnior, né, como jogador. Sim. Ele é sobrinho, né, do Dudu. Que foi médio volante do Palmeiras, da famosa academia e tal. E era um jogador de futebol, não era estrelado e tal, não sei o que, mas eu lembro que esses dias eu vi esse gol. Rapaz. O Dorival teve a carreira... E ele tinha a mesma cara, ele como jogador de futebol, Ele era igualzinho. O Dorival teve a carreira, não vou dizer encurtada, mas ela foi prejudicada por causa de uma grave lesão, né? O Raí quebra a perna dele numa entrada acidental. Raí mesmo? O Raí, num jogo São Paulo e Palmeiras. Não lembrava disso, não. 89. Ele jogando pelo Palmeiras, que ele jogou pelo Palmeiras também. Volante do Palmeiras, e aí numa entrada acidental, com um choque com o Raí, ele quebra a perna e nunca mais conseguiu se desenvolver. Que legal. Que legal não tem nada de legal, mas que legais as histórias. Sobrinho do Dudu. Flavinho, são 7 técnicos, né, a partir de 19 com essa nova gestão.
Olha lá o Dorival na Maturense. É a mesma cara, igualzinho o Dorival Júnior. Só o cabelinho que ficou branco. Ficou branco. Tá careca. Até parece que ele O tá com mais Dorival, cabelo hoje. ele é aquele. Ele já deve ter nascido com essa cara. Né? Quando ele era Claro, bebê. você acha que ele nasce com o quê? Com a cara de Não, formiga? Facicane, as crianças mudam muito. Eu tô falando, ele deve ter nascido com cara de adulto, é isso que eu tô falando. Porque desde que a gente lembra do Dorival, ele tem esse rosto, e ele sempre tem. Ele é aquele cara que você olha e fala assim: esse cara é bonzinho, né? O Dorival é uma grande figura, a gente ótimo. gosta muito do Dorival. Como ser humano, não, ele nunca muito falei legal. com ele na vida, mas eu tenho uma simpatia muito grande por ele. Eu já tive vários... Olha lá, ele no Palmeiras, a isso mesma aí. cara. Mesma cara. Isso A mesma aí, cara. A camisa deve ser de 89, isso aí. 89, É. 89. Se tiver uma dele na maternidade, vai estar igual, viu, Michelete? Você pode procurar aí que você vai achar do mesmo jeito. Grande Dorival, muito bom. Bom jogador, hein? Não era um baita craque. E também tem isso, ele não tinha grife como jogador. Não, né? não, o Dorival não tinha grife, pelo contrário. Ele era um jogador honesto, assim, nota 6,5, 7 no máximo, mas assim, não comprometia. Nunca foi ídolo de torcida Nunca foi nenhuma, ídolo, essas e coisas. ele fez justamente dessa personalidade em campo o time do Flamengo. Time simples, um time sem vaidade, um time que jogou bola. E os jogadores gostavam dele, nossa, né? jogou mal contra o Atlético Paranaense a final. Mas ganhou, é porque o Corinthians engrossou. Ué, mas os outros times não têm o direito de, em algum jogar momento, bem. jogar bem? Exatamente. É isso, só o Flamengo que joga mal. Os outros não jogam bem. Então, Isso assim, é muito patente hoje. isso é insuportável. Em 90% de torcedores do Flamengo, quando vem com esse argumento, e ainda mais para justificar essa troca do Dorival para outro técnico, né? O Flamengo, ele nunca joga mal, né? Aliás, os outros nunca jogam bem, é o Flamengo que joga mal. Então isso é irritante. E quando o Flamengo não entrou com esse espírito em campo, quando ele entrou com o espírito de respeitar os outros adversários e ser uma equipe que respeitava até o próprio talento, porque tem de sobra dentro de campo com os jogadores à disposição, o Flamengo ganhou. E o Flamengo ganhou jogando bem, o que é o mais legal, né? Então, eu acho que essa história do Vitor Pereira, vamos acompanhar, tá chegando agora. Também não dá pra sair dando porrada, não vai dar certo. Não, claro, gente, o segundo jogo, o óbvio, segundo óbvio, jogo. óbvio. Mas o Vitor Pereira tem um histórico de problemas em rigorosamente todos os clubes por onde passou. A sogra está bem? Não sei o que tem que perguntar. Não sei, só A tô senhora está bem? Quesada, antes de mais nada, antes de você entrar no Corinthians. Só para concluir que, assim, desde 19 para cá, essa é a 5ª temporada com essa gestão, já é o você tá 7º falando de técnico. 7 técnicos, isso. São 7 técnicos. Aí você olha... Geralmente você vai associar mudança constante de treinadores à falta Olha lá, de desculpa, resultados. sem querer te interromper, não sei Sim. como é que o Não é Michelete possível. achou essa foto do Dorival criança. É a mesma cara, ele nasceu Não assim. é a mesma cara, Ele mudou. nasceu com o cabelo já. Ele tá parecendo o Ricardo Cortichel, novinho. Não, tá igualzinho. Que foto espetacular, gente. Não, Ele de nada a ver. mascotinho da Ferroviária, era isso, Michelete? Que demais. Mascotinho da Ferroviária. Que demais, que demais. O Dorival de Araraquara. Quando, né? se vocês tiverem aí a fonte, né? A autoria da foto deve ser do terceiro tempo, é isso? Provavelmente. Do meu amigo Milton Neves. No terceiro tempo, do Que Fim Levou, né? Que é uma sessão do site do Milton. Criada por Rogério Michelete. Nosso Rogério Michelete, tocada agora pelo irmão dele, Marco Michelete, que é tudo em família, né? Um nepotismo desgraçado. Eleição. Lindo, muito legal, bacana, ótimo. Quesada, desculpa, conclua. Os 7 técnicos nessa gestão aí. Porque aí você vai associar mudança constante de treinadores à falta de resultados e, consequentemente, títulos. Isso. O Flamengo, aí que eu acho que é muito pitoresco e, ao mesmo tempo, positivo. O Flamengo não deixou de ganhar. Não, Ele contrário. ganha 2 brasileiros, ele ganha 2 Libertadores, ele ganha Copa do Brasil, Carioca. ele ganha Campeonato Carioca, ele ganha outras Supercopa, competições, Recopa, Supercopa, essas Recopas coisas, né? e Opas. Então, isso é muito curioso, porque a gente logo associar o time que muda muito, lógico, porque não tá as ganhando coisas nada, não estão... não sei o quê. E ao contrário, o Palmeiras já está com técnico há mais de 2 anos, 2 anos e 3 meses. O mesmo time. Com o mesmo time, o Flamengo também praticamente com o mesmo time, mas mudando muito. Então, quer dizer, para encerrar também aquela ideia de que o cara fica muito tempo, é um sinônimo de que vai ter muito sucesso. No caso do Palmeiras, sim. E no caso do Flamengo, muda muito de treinador e mesmo assim o sucesso vem. Vamos concordar que 7 técnicos em 4 temporadas... É muita coisa, são quase 2 por temporada. 4 temporadas e 1 mês, né? Porque a gente está entrando ainda na 5ª. Então, quer dizer, O Flamengo, 2 treinadores por ano, é muita todos coisa. os né? anos,
em todos esses anos, o Flamengo trocou de técnico no primeiro semestre. Abel Braga, Jorge Jesus. Sim, em 2019. Aí saiu Jesus, Entrou o Domenech. veio o Domenech. Saiu o Domenech, entrou o Rogério. Rogério saiu no primeiro semestre, Entrou o Renato. entrou o Renato Gaúcho. Saiu o Renato e veio o Paulo. Saiu o Renato, Aí veio o Paulo Souza, que foi embora também no primeiro Aí semestre. entrou o VP e agora vem o próximo. exatamente. Ou Sim, seja, sempre haverá um próximo. Fassicani, Não com será isso, está nunca. querendo dizer o quê? Já derrubou o Vitor Que o Pereira. VP é Vai o cair. primeiro dos 2 técnicos do Flamengo na temporada de 2023. Pelo padrão até agora, é o que está acontecendo. E aí, curtiram o vídeo? Portanto, a partir de agora, muito fácil vocês ficarem aqui conosco na Placar TV. Só se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações, que é muito importante, que aí sim, você vai receber de forma exclusiva todos os conteúdos da Placar TV nesta nova era da Placar em todas as redes sociais. Esteja conosco, vem com a gente.